paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é a pastora Cíntia Carvalho e eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora. Eu peço que você medite nesse texto bíblico, porque eu tenho certeza que Deus irá, através deste texto, tocar no teu coração. Livro de Gênesis 37, a partir do versículo 18, irá dizer exatamente isso para você nesta hora. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Gente, esse texto aqui fala sobre a história de José, né, o governador do Egito. Mas antes dele chegar ao cargo de governador, a Bíblia diz que ele teve que passar por um processo muito grande. E nesse processo todo, eu vou tentar resumir aqui para trazer para a tua vida, né? Que na nossa história também não é diferente. Na minha, na tua vida não é diferente. Porque o mesmo Deus que chamou José, chamou a você para viver a promessa na íntegra. A palavra de Deus irá dizer que José era um homem que sonhava, mas nesse momento de sonhos, ele ainda era um menino. E ele sonhou 2 sonhos que despertou inveja. E além de ele ter sonhado sonhos que despertou inveja, ele era amado. E a inveja do inimigo contra a tua vida exatamente é essa. Porque além de você sonhar os sonhos de Deus, o Pai te ama. E o amor de Deus se revela na tua vida através do cuidado dele todos os dias da tua história. A Bíblia diz que por causa da inveja, queridos, olha o que a inveja faz na vida de um ser humano. Os irmãos de José não conseguiam o tratar com passividade. Ou seja, os irmãos de José, ao invés de o abraçar, agora se levantam contra ele, porque ele tinha indícios de que Deus tinha uma grande obra na vida dele a realizar. Jacó, uma certa feita, fez uma túnica muito bem trabalhada. E naquela época era muito difícil se conquistar uma veste daquela qualidade, porque estava falando de um legado. Não falava apenas de uma roupa, mas falava de uma transição, né? Posterior. Iria acontecer uma transição de unção através do legado que iria ficar de Jacó ser transferido para a vida de José. E os irmãos de José sabiam exatamente o que significava aquela veste que Jacó havia preparado com todo carinho para dar de presente para José. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, queridos, que através do sonho e da veste que José ele recebeu de presente do teu pai, os irmãos de José procuravam perseguir a tua vida por causa da inveja na chamada de Deus. Ei, tô falando para você. É você mesmo que sonhou os sonhos de Deus para a tua vida, que idealizou tudo, aleluia, colocou tudo no papel. Mas por um vacilo, contou aos irmãos, pensando que seria apoiado, mas não sabia que ao invés de ser apoiado, você a partir daquele momento começou a ser perseguido e invejado. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de luta por causa da chamada. Alguém cujo coração é sonhador o suficiente, aleluia, para ter fé que foi Deus que deu o sonho. Jacó dá o presente. Deus libera o sonho do céu. E os irmãos não aguentam ver que era Deus falando com um menino que iria o levantar como alguém cuja história iria marcar. Aleluia! Eu estou debaixo de uma unção
para te dizer que nesta hora Deus visita os sonhos que Ele te deu. Aleluia. E que na medida que Ele te deu, você pensou, aleluia, que a tua vida seria fácil, mas ao invés de ser fácil, começou tudo a estreitar ao teu redor. Pessoas se levantaram, aleluia, coisas se travaram. Você começou a viver na contragota, aleluia, e o inimigo começou a se levantar, aleluia. É sinal de Deus que você é um José do século 21. Eu não prego para alguém que é um sonhador mor, como os irmãos de aleluia, de José disse que era, mas eu prego para alguém que tem o selo da chamada e que leva no corpo a cicatriz da mesma. Ah, meu Deus, Deus libera nesta hora uma chave que irá colocar você, aleluia, em mesas que irão determinar a tua chamada. Mas muita calma, porque antes que isso aconteça, antes disso acontecer, Deus vai permitir a perseguição, Deus vai permitir a calúnia, Deus vai permitir a fornalha, aleluia, Deus vai permitir a cova, Deus vai permitir o inimigo se levantar, mas é dentro dessas circunstâncias que Ele também vai revelar que na cova, que na fornalha, aleluia, que nas muralhas de Jericó, que na abertura do Mar Vermelho, é Ele honrando você. Porque o diabo vai tentar de tudo, mas todas as tentativas de Satanás vão ser frustradas, porque quem te chamou garante vitória, amém? No nome de Jesus, recebe dentro do teu espírito. O inimigo vai se levantar, aleluia, o inimigo vai usar pessoas, mas não vai prevalecer. E o que vai prevalecer na tua vida é o que Deus falou contigo através de uma revelação. Amém? Você toma posse? Receba no nome de Jesus. Já comece aí a deixar escrito no comentário: eu creio na chamada de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que agora José está sendo perseguido ao ponto de, agora eu entro dentro do texto, avistaram José de longe. Estão avistando você de longe. Alguém está te observando a tua caminhada. E entendeu que você está chegando perto, aleluia, por causa da panelinha. É a panelinha que não quer, aleluia, que você chegue perto, aleluia. Começa agora a tramar todo o mal contra a tua vida, aleluia. José, ele foi, e antes que ele se aproximasse, os irmãos, olha para isso, irmão, como é muito forte. Não foi quem estava de fora, aleluia, mas foi quem estava de dentro. Não foi os que estavam, aleluia, externo, mas foi os que estavam interno. Não foram os inimigos de fora, mas foram os irmãos. Porque vai ser estes mesmos que tentarão nos matar antes que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Juntaram, reuniram e disseram: vamos ver como a gente vai fazer para destruir com a vida dele. A Bíblia diz que agora José se aproxima dos irmãos e os irmãos os lança dentro de uma cova. Alguém te lançou dentro de uma cova, achando que seria o fim da tua história, mas esqueceram que quem te fez a promessa, aleluia, é poderoso para tirar de dentro dela. Eu não sei qual é a cova que você está, aleluia, dentro. E eu sei, aleluia, é que Deus, Ele cuida de você dentro desta cova. Deus manda te dizer: a escuridão da cova não é capaz de ofuscar o brilho da chamada de Deus na vida de um escolhido. Você pode estar olhando para a cova e dizer: profunda, é escura, eu não consigo sair com as minhas próprias forças, mas Deus manda te dizer que é Ele que vai tirar você desta cova. E o Senhor começa a visitar
nesta hora a tua vida, aleluia, e tirar você desta cova para te dizer, através desta experiência, que Deus é o Deus da promessa, é o Deus que está dentro da cova e é o Deus que te tira dela. A palavra de Deus agora irá dizer, queridos, que os irmãos de Moisés se arrependeram, de Moisés não, de José se arrependeram e tiraram ele da cova e o venderam. Olha a segunda estratégia do diabo. A primeira foi lançar dentro da cova, mas não prevaleceu. A segunda foi vender. Porque eu vejo aqui duas fases na vida de alguém cuja chamada é tão grande que desperta inveja. E enquanto você não tiver, aleluia, do outro lado, você não vai ver o cumprimento de Deus na tua vida. Mas o que me chama a atenção não é que você, aleluia, vai buscar com as suas próprias estratégias e nem com as suas próprias habilidades a promessa se cumprir na tua vida. Os teus próprios inimigos te colocarão perto da promessa de Deus. Porque alguém está se levantando pensando que está te prejudicando, mas não sabe, aleluia, é que o resultado é o favor de Deus se revelando para te colocar mais perto da promessa. Agora vem o texto que diz que os irmãos de José os venderam para os midianitas, e os midianitas o venderam novamente para Potifar, e Potifar coloca agora José dentro da casa dele, e tudo que José faz prospera, e tudo que José toca é abençoado. Ei, eu estou pregando para alguém que tem as mãos abençoadas, que o Senhor nesta hora manda eu te dizer, aleluia, tudo que chegará à tua mão será abençoado por Deus. O inimigo tentou, aleluia, de uma e de duas formas, mas não conseguiu, porque você mesmo dentro da casa do teu Senhor, vendido como escravo, está brilhando, porque não é sobre, aleluia, o que você tem, mas é sobre, aleluia, quem você é em Deus. E é isso que o diabo tem que engolir. Você em Deus é alguém que tem uma identidade e o diabo não vai destruir. O diabo queria falar o seguinte: ele não é filho, ele é escravo. E como escravo ele vai comer regrado. E como escravo ele vai ser humilhado. E como escravo ele vai ser limitado. Mas eu que pergunto aqui para você nesta hora, e você não precisa me responder, apenas medite. Há limite para quem tem sonho? Há limite para quem sonhou os sonhos de Deus? Não há limite, querido, para a tua vida. Você pode estar dentro de um lugar que, aleluia, o teu inimigo te colocou, pensando que você iria minguar. Mas mesmo, aleluia, sendo conhecido como escravo, Deus sabe que você não é escravo, que você é filho. E como filho, você herdou do Pai a sabedoria e a bênção para fazer, aleluia, até o que era dar, aleluia, para dar errado, dar certo. Os irmãos de José estão lá na casa do pai, mentindo, dizendo que foi um acidente que matou o menino José. E Jacó está chorando um luto fake, uma morte fake. Aleluia, Jacó agora está lamentando a perca de alguém que nunca havia morrido. Era apenas a estratégia do inimigo para tirar de cena diante daquele que amava. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que pega, aleluia, as coisas que não são para confundir as que são. José era o menor. E na probabilidade da, aleluia, hierarquia, seria impossível ele ser, aleluia, alguém cuja história iria marcar.
Ai, meu Deus, que coisa linda. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para, aleluia, a terra e diz que a terra é fraca, que a terra é pequena, que a terra é infrutífera, mas o Senhor, aleluia, olha para a terra e diz: esta terra eu vou investir, esta terra eu vou, aleluia, fazer o impossível acontecer, para que, aleluia, muitas vidas sejam alimentadas através da semente que caiu nesta terra que alguém jogou. Você toma posse? Porque você é a terra que Deus investiu. Você é a terra que Deus escolheu para trabalhar. Não questione e nem reclame se o Senhor da Seara está arando a terra. Porque é necessário de que a mandou comandar súbia. É necessário o lavrador limpar a terra, tirar as pedras, tirar os lixos, tirar as coisas que impedem a frutificação da semente. José estava sendo arado, a terra de José estava sendo trabalhada, para que quando a semente viesse cair, aleluia, tivesse crescimento. Recebe aí dentro do teu espírito, porque Deus está arando, está trabalhando, está investindo na terra, para que quando a semente cair, aleluia, ela não morra, mas ela cresça, ela prospere e ela se torne uma árvore frondosa que sirva de alimento. Remancho nagasubi como nagacheia. Recebe aí no teu espírito, porque agora eu começo a pregar para quem tem chamada. Deus investiu na tua vida. Você era um improvável. Alguém olhava e dizia: dessa terra seca não sai nada. Mas o Senhor investiu pesado nesta terra, alabacalabaxomanagasúbia, e esta terra vai dar fruto, diz o Senhor. Agora José, dentro da casa de Potifar, ele é tentado. A segunda fase na vida de um homem e de uma mulher. Não, aleluia, questione os acontecimentos e não se deixe se levar pelas propostas de Satanás. Porque se o diabo está te tentando com algo que você acha que é bom para os teus olhos e para a tua carne, é porque ele já viu que a promessa está pronta. E que você está perto de alcançar na íntegra a totalidade dela. Aleluia. A palavra de Deus diz que agora a mulher de Potifar tenta José naquilo que chama a tua atenção. Porque o inimigo não vai querer te tentar naquilo, aleluia, que você não é fraco. Mas ele vai querer tentar na sua fraqueza. A Bíblia fala que agora ela fica nua e se oferece. Meu Deus, é forte. É forte esse texto porque vai estar revelando, aleluia, às vezes que o inimigo tentou tirar de foco o espírito na tua história para colocar em ênfase a tua carne. Ai, meu Deus, eu prego para homem que está sendo tentado, para a mulher que está sendo tentada na sua fraqueza. Eu não sei qual é a tua fraqueza, mas eu quero te falar. Aguenta firme esta tentação, porque a tua vitória, aleluia, o anjo já está na mão e no caminho. E se você estiver na posição que Deus te colocou, você recebe hoje a tua vitória. Você crê nisso? A palavra de Deus diz que agora ele está sendo preso por resistir uma tentação, por resistir, aleluia, um apelo do inferno. Agora ele está sendo levado à prisão. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente acha que é injustiça.
o quanto é injusto a gente se consagrar a Deus, a gente se separar deste mundo, purificar, santificar a nossa vida. E ao invés, né, de na visão humana, a gente ser, né, elogiado, a gente ser respeitado, agora a gente é levado à prisão. Imagine comigo como foi que José se sentiu depois que ele resistiu a uma tentação, agora ele sendo levado para uma prisão injustamente. Lá dentro da prisão, ele não deixou de crer, de adorar, de dar o seu melhor, de buscar, de glorificar o Senhor. Porque quem tem, quem não tem, coloca a mão no bolso, irmão. Não é, aleluia, a prisão maior do que o coração de um homem livre. Ele estava preso, materialmente falando, limitado. Os territórios eram ali delimitados dentro de um lugar pequeno e sem nenhum favor. Mas o coração dele estava livre. O coração dele continuava crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Quem sabe alguma coisa está te prendendo, de maneira que você não pode sair. Você está preso por alguém, por uma circunstância, por um trabalho, por uma família, por alguma coisa que está, sabe, sufocando você. Não que família, deixa eu consertar aqui, a família é projeto de Deus, mas tem momento que o inimigo usa pessoas de dentro de casa para tentar nos limitar, para tentar tirar a nossa capacidade de sonhar. São palavras, são expressões, são rejeições, são atitudes que muitas vezes tentam nos prender. Mas quem é que consegue prender aquele que tem o coração livre? Quem é que consegue prender aquele cuja identidade já está formada em Cristo? José sabia exatamente quem ele era em Cristo. E isso era o suficiente para ele avançar. Eu quero, no nome de Jesus, fazer você lembrar de quem te libertou foi Deus. E não há prisão que segure um adorador dentro de uma prisão. Amém? Lembra de Paulo e Silas? Estava preso, amarrado, mas o coração e a boca estava livre. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí, glorifica o Senhor, porque você é livre, você não é escravo. O inimigo está tentando te prender, mas eu te digo, na ousadia do Espírito Santo, você é livre para adorar o Senhor. Não pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. E adorando a Deus, pelo que ele é, você irá ver com os teus olhos físicos o que ele irá fazer. Porque não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Já disse o poeta. E você também pode falar. A palavra de Deus diz que agora ele preso interpreta 2 sonhos que se cumpriu. E no momento oportuno, olhe como foi que Deus preparou. Deus não preparou lá fora, mas Deus preparou lá dentro. Porque a tua vitória já está embutida dentro da tua luta. A tua vitória já está embutida dentro da tua prova. A tua vitória já está embutida dentro das tuas dores. Estas dores, estas provas, estas lutas estão revelando que a tua vitória já está pronta. E a qualquer momento você vai ver com os olhos físicos o que Deus fará. Se cumpriu, irmãos, o sonho. A interpretação do sonho se cumpriu, porque quem é homem de Deus não se emociona. Tem a direção do Espírito para, aleluia, fazer tudo de acordo com
com aquilo que Deus determinou como um propósito de honra e de cumprimento da promessa daqueles que adoram incondicionalmente. Agora, José está diante de Faraó. E diante de Faraó, agora eu encerro glorificando a Deus pelo cumprimento da promessa na sua vida, porque a partir de hoje, a partir de agora, o Senhor manda dizer que haverá cumprimento de promessa na tua vida. Eu não sei o quanto você foi maltratado, humilhado, perseguido, invejado. Mas o que eu sei é que Deus, aleluia, já mandou ordem para os anjos descer com vestes de honra, com anel de honra, descer para, aleluia, colocar sobre ti a patente espiritual diante do homem, daquilo que Deus determinou para ser, aleluia, feito na tua vida. José interpreta o sonho de um grandão. E agora este mesmo grandão diz: quem é melhor do que José para assumir um cargo inédito? Quem tem a sabedoria, quem tem o espírito de José, quem tem a inteligência e quem interpreta sonho igual a ele? Ei, deixa eu te lembrar de quem te chamou. Quem te chamou te colocou uma unção inquestionável. Não tem como questionar a unção de Deus na tua vida. E Deus manda te dizer que a partir de agora, Ele começa a liberar, aleluia, com juros e correções monetárias, tudo aquilo que tentou o inimigo roubar e tirar da tua vida. Começa a receber aí, porque há cumprimento de promessa de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Recebe no teu espírito nesta hora, porque Deus manda, aleluia, o anjo descer com a vitória. Recebe. Eu vou estar orando por ti, porque tem providência de Deus, tem vitória de Deus, tem, aleluia, surpresa de Deus para a tua vida. Aleluia, coloque a mão no teu coração. Estejamos orando. No nome de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus eterno, Pai, neste momento estou na tua presença. Deus, eu não vou falar muito não, mas eu já começo a liberar, Senhor, a unção, aleluia, de governo, no nome de Jesus, meu Pai, a unção de governo na vida deste homem, desta mulher, que está debaixo de crise, que está debaixo de luta, de humilhação. O Senhor manda te dizer, hoje Ele coloca sobre a tua cabeça a unção de governo. Tu terás, aleluia, a autoridade de Deus para viver o governo do céu, aleluia, sobre esta terra. Toma posse no nome de Jesus, porque haverá o antes e o depois, e tu contarás como foi que aconteceu, que não foi de mão beijada, que não foi de qualquer jeito. Você passou pelo processo, se humilhou diante de Deus no processo, foi fiel a Deus no processo, e o Senhor o colocou diante, aleluia, da promessa para cumprir, porque tu és o José do século 21. Recebe no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, porque Deus desce hoje para selar a tua chamada. Recebe no nome de Jesus. Amém? O Senhor abençoe a tua vida no nome de Jesus.